Estamos recebendo nessa manhã o Dr. Luiz Antônio Risato Nunes, mais conhecido como professor Risato Nunes, né? Ilustre ex-desembargador do nosso TJ de São Paulo. O senhor foi pelo quinto, né? Representando a nossa classe, ficou lá durante muitos anos, 15 anos, representou a advocacia muito bem, é um dos nossos orgulhos dentro do nosso tribunal. O tema que o professor vai falar é o marketing e a publicidade na sociedade capitalista contemporânea. Seja bem-vindo e o senhor está com a palavra. O marketing e a publicidade na sociedade capitalista contemporânea, ou seja, eu quero conversar com vocês a respeito de algo muito fundamental nas relações de consumo, que é a comunicação. Como é que os empresários, os produtores, os prestadores de serviços e até as entidades públicas se comunicam com seus clientes. As empresas com seus consumidores e até os políticos com seus cidadãos. Como é que se faz essa comunicação? Existe toda uma técnica que foi desenvolvida e existe um processo técnico de qualificação que faz com que isso funcione ou não. Não é? Um dos aspectos que me parece bastante relevante é o de que se investe muito nessa área da comunicação. Às vezes dá certo, às vezes não. Como dizia um médico famoso, hoje em dia está se investindo muito mais dinheiro para a produção de silicone para o seio das mulheres do que na cura do mal de Alzheimer. No futuro, nós teremos senhoras de seios fartos e senhores que não saberão para que serve aquilo. Então, é preciso que nós entendamos como é que isso se dá. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Para chegar lá, eu quero fazer aqui uma retrospectiva muito rápida de como é que nós chegamos no final do século XX e no início do século XXI em relação ao capitalismo em si. Como é que isso se deu? Como é que nós chegamos aqui no século XXI com essa nossa, talvez, disponibilidade social de ser apenas consumidores? Nós hoje somos basicamente consumidores de quase tudo. O direito do consumidor ganhou uma importância tal que praticamente nada escapa da lei. Tirando por exemplo, no Brasil, tirando aspectos tributários e alguns de assistencialismo, o resto tudo envolve consumidor. Nós estamos numa sociedade em que ser cidadão, em larga medida, é ser consumidor. Os políticos, por exemplo, faz muito tempo que descobriram que vale a pena trabalhar a comunicação do mesmo modo que as empresas trabalham a comunicação. Então, o que é um candidato? O candidato é uma espécie de produto pré-preparado. O candidato é desenhado pelo marqueteiro, o candidato troca até de cor de cabelo, de óculos, de roupa. Se faz uma espécie de embalagem para o candidato se apresentar ao cidadão. No mesmo modelo que o empresário usa para vender os seus produtos. Então, quando nós pensamos, por exemplo, num regime democrático capitalista, em que existem eleições, quando nós olhamos para o candidato, ele aparece como um produto que é oferecido numa certa época do ano, ou de um período qualquer. Esse produto ele segue uma linha padronizada que envolve, inclusive, propaganda enganosa. Não é? Do mesmo jeito que no mercado de consumo nós temos produtos e serviços oferecidos de forma transparente, adequada e enganosa, o candidato faz a mesma coisa. Ele é empacotado, entregue ao cidadão, o cidadão ouve, acredita, compra, isto é, entrega seu voto, e depois o produto não funciona. Exatamente como acontece muitas vezes com os produtos e serviços. Como é que nós chegamos a isso? Eu aqui vou fazer uma retrospectiva para vocês, muito rápida, para que nós possamos compreender, em parte, por que ficou assim. Quando nós pensamos em capitalismo, vou localizar aqui, basicamente, a partir da Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial existia um embate enorme entre, por trás, capitalismo e comunismo. Estados Unidos e a União Soviética eram aliados, mas depois da Segunda Guerra Mundial surgiu a chamada Guerra Fria em função da disputa do modelo econômico que iria vigir nos países. De um lado capitalismo, do outro lado comunismo. Nós sabemos que a partir da queda do Muro de Berlim, em 1989, entre aspas, o capitalismo venceu.
E na medida em que o capitalismo venceu, seus modos de produção e técnicas de administração se expandiram para o mundo todo, e a partir do final dos anos 90 passou-se a chamar isso de globalização. Não é? O que afinal é globalização? Bom, um dado que eu tenho de cabeça aqui. Se globalização for alguma coisa para valer, talvez já não dê certo. Vou dar um exemplo que eu sei de cor. Vou pegar Estados Unidos da América. Os Estados Unidos têm 330 milhões de habitantes consumidores. Não é? Os 330 milhões de consumidores americanos consomem, só eles, 40% de todas as reservas naturais do planeta. Ou seja, o modelo de consumo do padrão americano serve para consumir 40% das reservas naturais do planeta. Logo, não dá para globalizar. Porque se fosse para globalizar o modelo de consumo americano, eu precisaria de alguns planetas. Um planeta só não basta. Então, do ponto de vista físico, real, a globalização não é de fato uma regra verdadeira. Ela significa alguma outra coisa. De fato, ela significa que houve uma mudança de controle dos países que sempre mandaram no mundo. Aqueles países que mandavam no mundo até o século XIX, que dominavam como imperialistas o mundo, invadindo territórios, tomando as populações, dominando as populações, impondo a sua cultura, a sua língua, como fizeram os ingleses, os franceses, os holandeses e os portugueses, e os espanhóis. Não é? Quando chega no século XIX, muda de padrão. No século XIX não, no começo do século XX, e depois isso se expande no século XX inteiro. No final do século XX fica claro que essa dominação deixa de ser de invasão de territórios, tirando as exceções das guerras que ainda existem no mundo, e passa a ser dominações de mercados. Isto é, os países que mandam no mundo com seu modelo, com seu regime capitalista de produção, ao invés de dominarem as terras, passam a dominar os mercados. Vou pegar um exemplo muito simples. Aqui se fala em automóvel brasileiro. No Brasil não tem automóvel. Nenhum automóvel no Brasil é brasileiro. Já teve lá no passado a Gurgel, que quebrou. Todos os automóveis produzidos no Brasil são estrangeiros, que a gente chama de brasileiro, porque existe todo um sistema, portanto, de comunicação que faz com que a gente pense que os automóveis nacionais são nacionais. Eles não são nacionais. Os automóveis feitos no Brasil pertencem a empresas estrangeiras. Isto é, o lucro produzido aqui é enviado para o exterior. Não é? Esse é só para ficar com um exemplo como é que se faz a dominação da chamada globalização. Não é? A globalização é um modelo em que se controla o mercado. E o mercado é controlado pelos países que detêm a sua capacidade produtiva maior. Claro que, eventualmente, há uma exceção em que, por exemplo, no caso brasileiro, uma empresa brasileira possa dominar o mercado no exterior. Como, por exemplo, faz o Banco Itaú. O Banco Itaú foi aos Estados Unidos e comprou o Banco de Boston. Bacana, eu acho sensacional mesmo. Mostra, é uma exceção que garante a regra. Assim, é como se a gente diz, não, está certo, dá para ir ao exterior e conquistar o mercado exterior. Não é? Como faz a indústria de refrigerantes, a Guaraná, que vai para o exterior e tenta fazer isso. Como fez a Petrobras e agora acabou. Não é? Infelizmente. Não é? Então, quando a gente pensa em capitalismo, é preciso que a gente localize o que é esse capitalismo globalizante e contemporâneo. Ele não é exatamente o que a gente pensa. Isto é, quando nós pensamos em produção de padrão de consumo para o Brasil, é preciso que a gente entenda que esse padrão nunca será o padrão de consumo que existe nos países mais desenvolvidos, porque não dá. Não existem reservas naturais suficientes. Haverá, portanto, uma alternativa se nós conseguirmos mudar o padrão de consumo. Aqui eu vou fazer um parênteses. Existe, é verdade, surgiu nos últimos 5 ou 10 anos, um novo modelo de conduta de alguns empresários, de algumas empresas que passaram a se preocupar com esse modo de produção, o chamado capitalismo B. Já existe no mundo e existe no Brasil, que são aquelas empresas que passaram a se preocupar com a responsabilidade social e com a responsabilidade que envolve o meio ambiente. Isso é um movimento novo que começa a surgir e que talvez possa vir a dar resultados. Ainda não está dando, mas pode ser que venha a dar. Se de fato se conseguir modificar o padrão de consumo para um padrão de consumo consciente, que preserve o meio ambiente, que faça com que nós de fato consigamos
deixar de consumir o mundo, então, quem sabe, nós possamos globalizar uma forma de padrão de consumo. Ok? Bem, eu vou dar alguns... Só para vocês terem uma ideia de como o que eu estou falando realmente é verdade, eu tenho alguns dados aqui para nós pensarmos. Não são dados atuais, mas eles atualmente pioraram, mas só para a gente ter uma ideia. São dados de 5 anos atrás. As 225 maiores fortunas do mundo, que compõem 1 trilhão de euros anuais, elas correspondem a 47% de toda a renda da população mundial. Isto é, 225 pessoas físicas, que quase cabe aqui. Quantas pessoas cabem aqui? 120. 100 e pouco. 2 auditórios desses. 2 auditórios desse aqui ganham o que ganha 2 bilhões e 700 milhões de pessoas. Vejam o que o capitalismo propiciou. Existe uma concentração de riqueza absurda. Absurda. É preciso que isso, de alguma maneira, reflita no resto. Esse é um exemplo. A mais. O patrimônio dos 15, desses 225, se eu concentrar os 15 que têm mais patrimônio, os 15 que têm mais receita nesses 225, eles sozinhos têm um PIB, isso é, tem uma receita anual maior do que todo o PIB da África inteira. 15 pessoas somadas têm uma receita que é maior do que a África inteira. Isso para fazer apenas uma forma de comparação. A mais, vejam só, tamanho nem sempre é documento. Nós costumamos imaginar que, por exemplo, um país grande tem uma vantagem competitiva e produtiva maior do que países pequenos. Isso nem sempre é verdade, basta ver o Japão, basta ver a Coreia, não é? Que são países altamente desenvolvidos e que não têm exatamente espaço para se desenvolver. Se nós pegarmos para fazer uma espécie de comparação, se eu perguntar quem manda no mundo em termos de produção, nós estamos falando de capitalismo, não é? Até vou fazer um parênteses desse lado aqui para nós nos confundirmos. Quando estou falando de capitalismo, eu estou falando de capitalismo no Ocidente, no modelo que vingou a partir da segunda metade do século XX e que se expandiu em parte para países que não eram do Ocidente, como, por exemplo, a Índia, a China, até a União Soviética. Não é? E que ainda no foco da parte leste do mundo, que existe todo um problema que envolve a religião, ali a coisa ainda não vai para o capitalismo. A gente teria que... Para esses números aqui, inclusive, isso não conta. Não é? É praticamente o mundo todo para aquilo que nos interessa. Nós que estamos enquadrados nesse modelo. Vejam, no final do século XIX, nós tínhamos 40 países no planeta. No final do século XX, nós temos 200 países, mais ou menos, no planeta. Porque com a descolonização, os países ganharam independência e foram se tornando autônomos. Não é? Mas se nós perguntarmos quem é que manda no mundo, diferentemente do século XIX e do século XX, nós vamos perceber que nada mudou. Houve uma descolonização, uma, digamos, libertação dos espaços territoriais. A Inglaterra saiu da Índia, a Inglaterra saiu da África do Sul e assim por diante. No entanto, quem continua mandando são os mesmos países. Aqui não estou fazendo nenhum julgamento de valor, se é bom ou se é ruim. Para quem gosta de vinho, por exemplo, graças a Deus existem os ingleses, que fizeram todos os vinhos em Portugal, por exemplo, na África do Sul ou na Oceania. Não é? Ainda bem. Mas há coisas boas, mas há coisas ruins. Não é? O ponto é que, do ponto de vista do controle do capitalismo mundial, continuam sendo os mesmos aqueles que detêm o controle da produção e o modo de produção. A receita da GM, por exemplo, General Motors, nós estamos em 2015, 14? 15. A idade me pega, eu esqueço. 2015. Talvez eu gostasse de estar em 2010, um pouco mais jovem. Mas, em 2000, isso aqui é um dado que eu tenho de uns 7, 8 anos atrás. A receita da GM anual era maior que o PIB da Dinamarca. Para vocês perceberem, em termos de importância, a Dinamarca, que é um país desenvolvido maravilhoso, tem um PIB, em termos de produção, menor que uma empresa, uma única empresa.
Então, quando nós olhamos para esse poder econômico, nós percebemos que o cidadão, o consumidor, ele precisa tomar consciência do modo de produção para, de fato, entender o que está acontecendo. As 100 maiores empresas do mundo, juntas, elas têm um faturamento anual que corresponde os 120 países mais pobres. Então, se a gente pegar os 200, separar 120 países, 100 empresas têm o mesmo PIB desses 120 países. Daí, nós percebemos a influência brutal que as corporações internacionais, mundiais, globalizantes, detêm sobre, digamos, a política, e a sociedade, e o mercado, e assim por diante. Porque é impossível não exercer poder, do ponto de vista factual, com essa capacidade de mexer o dinheiro, de produzir, assim por diante. Só para a gente relaxar e entender o que eu quero dizer do ponto de vista da nossa experiência. Esse modelo de comunicação que envolve o marketing, a produção, o serviço e nós, consumidores, vai gerando no nosso comportamento situações que são, por exemplo, às vezes estranhas e que talvez nós devêssemos mudar. Por exemplo, como eu gosto de dizer, hoje nós somos uma sociedade de fotógrafos. Não é? Todo mundo fotografa tudo o tempo todo sem parar. E como fotografa tudo o tempo todo sem parar, não vê as fotos. Vê uma vez só. Vou mostrar uma coisa para vocês romântica, que talvez uma parte dessa sala nem consiga imaginar que existiu. A primeira vez que eu fui à Europa, 1980... Deixa eu ver. Eu estava com a minha segunda ex-mulher. Eu tenho 3 ex-mulheres, então não é a filha dele, é uma anterior. Era uma advogada. Eu sempre... Só agora que eu não estou com uma advogada, mas eram sempre advogadas. Eu estava com a doutora Simone Thallinger, nós fomos que aliás é uma professora da PUC, professora de Direito da PUC, Direito Civil da PUC. Nós fomos à Europa pela primeira vez. A primeira vez que eu fui à Europa, 1982. E nós fomos à Espanha. E o que acontece naquela época, 1982? Eu levei a minha máquina fotográfica Kodak. E levei filmes, vocês nem sabem que é um filme, um rolinho assim, Kodak de 12 e 24 fotos. E eu acho que eu levei 12, 24 e 36. Não é? Então, imagine, olha que coisa sensacional que era. Prestem bem atenção. Chegamos lá em Madrid, por exemplo. Vamos tirar uma foto lá no Museu do Prado, em Madrid. Então, como é que a gente... Eu tinha lá 2 filmes de 12, um de 24, um de 36 para 30 dias de viagem. Primeiro que eu não sei como é que funcionava, porque a gente fechou o escritório aqui, foi para lá. Como é que a gente falava? Eu lembro. A gente ficava numa fila no telefone público para falar com o Brasil a cada 2 dias. E não se preocupava muito com o que ia acontecer. Não é? Hoje em dia, se vocês viajam, quando chega no aeroporto, já tem que ligar e falar, cheguei. Não é? Acabei de chegar. Nós vivemos uma sociedade da ansiedade, da loucura. Eu até, deixa eu marcar aqui para não esquecer, porque eu quero fazer um artigo sobre ansiedade. Você vê que eu estou ansioso. Agora, segura o exemplo para mim aqui de Madrid, que eu vou falar da ansiedade. Todo mundo tem micro-ondas, não tem? Vocês já nasceram no micro-ondas. Eu comprei micro-ondas há uns 30 anos atrás. Não é? Eu fazia pipoca na panela, por exemplo. Não é? Ovo na panela, ovo quente. Olha, tudo no micro-ondas. Vocês já se pegaram? Eu acho que todo mundo aqui já fez isso. Você põe a comida para esquentar no micro-ondas, põe lá. 2 minutos. Você fica esperando. Não passa esses 2 minutos. Quando é 1h30, vocês tiram? Não é isso? Vocês não conseguem esperar 30 segundos. Não parece que 1 minuto é interminável? Às vezes eu ponho lá. Eu faço ovo quente no micro-ondas. 30 segundos. Aí fica lá esperando. 20 segundos. 25. Não passa. Não é isso? Olha como é que nós ficamos. Nós não somos capazes de aguentar 1 minuto no micro-ondas. Então, vamos voltar para lá para o meu período romântico. Vamos lá para Madrid. Então, estou lá em Madrid com algumas fotos para tirar por 30 dias. Então, a gente tem que fazer um cálculo.
Até a matemática a gente vai perdendo, né? A gente tem que aprender matemática. Então, eu tenho 3 filmes de 12, um de 24, são 36 mais 24 dá 40, dá 60, mais 96 fotos. 96 fotos em 30 dias. Quantas eu posso tirar por dia? Umas 3. Olha que interessante. Se eu posso tirar 3 fotos por dia, eu vou escolher os lugares para tirar. Eu vou tirar no Museu do Prado em frente ao quadro do Picasso, se puder, por exemplo. Aí eu vou tirar numa igreja. Tiro 3 num dia, 3 no outro. E pior, se eu quero tirar com a minha companheira, eu tenho que chamar alguém para tirar uma foto. E torcer para ele não cortar minha cabeça. Não é? Será que ele cortou a cabeça? Então a gente vai lá, passa 30 dias e tira 90 fotos. Olha o que acontecia. Voltava para o Brasil e mandava revelar. Ia na loja, mandava. Você nem sabe como é que ficaram as fotos, nem se elas saíram, nem se a cabeça ficou na foto ou não. Mandava revelar. Esperava 4 ou 5 dias e ia buscar. E aí chamava a família para ver, porque era uma solenidade. Era. Vamos ver as fotos. Às vezes o filme inteiro estava queimado, não saiu nada. Perdi o Museu do Prado inteiro. Cadê o Picasso? Não é? Mas saía. E como eram 90 fotos e fazia parte de uma viagem especial, num tempo especial, nós curtíamos, dividíamos com a família e com os amigos e punhamos no álbum. Tem o álbum lá, o álbum com as fotos. Hoje em dia não, o sujeito vai para a Europa, em frente ao Museu do Louvre, ele já tira 50. 50. Que ele olha ali, 50. Depois mais 50. Quando ele volta, ele tem mais ou menos 2.300 fotos de uma semana na Europa. Que ele nunca mais vai ver. Quem é que vai ver 2.300 fotos? Eu tenho certeza que vocês têm aí nas maquininhas de vocês centenas de fotos. Que você só vê uma vez na vida. E se querem encontrar depois, não encontram mais. Então, olha o que essa sociedade fez conosco. Nós vivemos uma vida paradoxal. Todo mundo quer ter uma televisão de LED de 80 polegadas em casa. No entanto, fica assistindo televisão um negócio desse tamanho. Não é? De 3 polegadas. É isso. Eles conseguem nos vender uma televisão de 3 polegadas? Conseguem. Conseguem. Tanto que está todo mundo na televisão o dia inteiro sem parar. Naquela pequenininha, não na grandona. A grandona que é legal. O sonho de consumo de qualquer consumidor é ter uma televisão enorme em casa, mas todo mundo está com a pequenininha. Como é que se consegue com a sedução? Quer dizer, esse modelo de controle, por isso que eu fiz questão de mostrar a questão do faturamento, da invasão territorial e do mercado. O mercado eu controlo pela comunicação. O mercado eu controlo fazendo com que as pessoas se comportem do modo que eu quero que elas se comportem. Eu passo a fazer com que as pessoas desejem uma televisão de 3 polegadas. Infelizmente, coitado dos fotógrafos, eu transformei os consumidores em fotógrafos. Ser fotógrafo hoje não deve ser fácil. A competição é enorme, não é verdade? Talvez exista uma ou outra vantagem adicional da gente poder tirar um monte de fotos e fotografar um crime, talvez. Quem sabe? Não é? No Brasil, como tem toda hora crime, talvez é para fotografar bastante. Né? Mas veja, essa é uma vantagem adicional que talvez não justifique o outro lado. Não estou criticando quem tire foto. Eu mesmo não tenho, porque não tenho. Minha filha tem iPhone e tal, mas eu não tenho. Eu resisto aqui. Eu fico aqui com o meu telefoninho, resistindo, uso papel, não uso laptop. Ano passado eu fui fazer uma palestra, era um simpósio, me convidaram para dar uma palestra sobre qualidade no atendimento ao consumidor para os presidentes e os ouvidores do serviço de proteção, do serviço de atendimento ao consumidor de todas as empresas de bancos, etc. Era um negócio bacana. E ninguém me perguntou como é que eu ia falar. Como aqui perguntaram. A OAB fez direitinho. Olha, vai precisar de tela, vai precisar de microfone, como é que o senhor vai falar? Eu, como sou da velha guarda, eu não sei o que é um processo eletrônico, por exemplo, eu só sei que é um processo de papel. Eu estou aqui na velha guarda e falo, não, eu preciso de um microfone fixo, que eu vou ler os meus papéis, e só. Não é? Então, cheguei lá para dar a palestra, ninguém perguntou como é que eu ia fazer. Então, cheguei lá para dar a palestra, tinha uma cadeira, não tinha uma mesa, para eu fazer a palestra. Um microfone sem fio e todo mundo com laptop. Ou é tablet? Os dois. É tablet ou laptop? Todo mundo. 300. Eram todos os diretores. 300. Então eu falei, bom dia a todos. Eu peguei o microfone, com toda a dificuldade, porque onde eu pus os papéis, não tinha onde pôr os papéis. Eu gosto de usar os papéis, as piadas, os desenhos, tudo aqui. Bom dia a todos. Eu falei, vocês são os que entendem de atendimento ao consumidor na empresa de vocês? Ah, somos nós. Tudo bem.
Será que vocês entendem mesmo? É o seguinte, eu fui convidado para vir conversar com vocês. Ninguém perguntou como é que eu ia fazer para falar com vocês. Primeiro, eu preciso de uma mesa. Cadê a mesa? Segundo, eu preciso de um microfone fixo. Não tem. Não é? Eu preciso de um lugar para pôr os meus papéis. Não tenho onde pôr os meus papéis. Então, eu vou parar um pouquinho e vocês se virem para me atender. Aí sai todo mundo correndo lá. Não é? Então a gente pensa que entende. Então, por que isso acontece? Vejam só. O que é o marketing? O que é essa forma de comunicação marketing? O marketing, ele é responsável por gerar, não é só mostrar o produto e o serviço. Há produtos e serviços que bastam ser mostrados. Não é? Ou para agradar ou para desagradar. Se nós vamos a um restaurante e o prato vem com uma cara horrorosa, desagrada de cara. Se ele vem bem arrumadinho, você vai no restaurante. Por que o restaurante japonês é sempre agradável? Porque o prato é sempre lindo. Pode ser até que o sushi e o sashimi não estejam lá tão bons, mas o prato é sempre bonito. Há uma apresentação bacana. Então, o marqueteiro, ele quer fazer uma apresentação bacana do seu produto e do seu serviço. Não tem nenhum problema nisso. Tá ok, bacana, legal. Então, ele traz lá um produto e um serviço. Mas ele acopla a esse produto e serviço um modo de comunicação que é sedutor. E ele estuda muito, ele tem que estudar muito para compreender o que o consumidor quer, o que ele deseja. Ele precisa fazer isso. Se ele não entender o que o consumidor deseja, ele falha na comunicação. Às vezes ele acha que está dando alguma coisa certa e está dando alguma coisa errada. Vou pegar um exemplo. Você acha aquela história do marido que está dormindo à noite e a mulher tem um sobressalto assim? Ele fala, o que aconteceu? Ela fala, ai, querido, tive um sonho. Olha, eu estava acabando de fazer uma comida maravilhosa, um jantar para nós dois, a mesa estava posta, abre a porta, você entra e me dá uma caixa, fala parabéns, me dá uma caixinha, eu abro, é uma joia maravilhosa. O que isso significa? Aí o marido diz, daqui a um mês nós fazemos aniversário de casamento e eu mostro para você o que significa. Ela ficou toda animada, toda feliz. Passa um mês, ela prepara o jantar, arruma a mesa, põe as velas. Ele abre a porta e traz para ela um pacote, assim, ela toda ansiosa abre, quando ela abre tem lá um livro, O Significado dos Sonhos. Ele não conhece o seu público consumidor. Esse é um marido que já perdeu, que não adianta, pode apresentar o produto que for, já era, certo? Não conhece o público consumidor. Quer dizer, quem é de marketing entende o público consumidor. Vocês conhecem aquela história do cego na porta do Louvre, em Paris? Alguém já foi a Paris, no Louvre? Aqui? É maravilhoso, não é? Então lá uma história que tem um cego parado na porta do Louvre, em Paris, com um cartaz dizendo, sou cego, por favor, me ajude. E pôs lá uma caixinha para colocar moedas. O diretor de marketing do Louvre passa, olha para aquele fulano e entra. Não é? Quando ele passa de volta, ele vê lá que a caixinha tem 3 moedinhas só, no final do dia. No dia seguinte, o diretor de marketing vai lá com um cartaz para o cego e diz o seguinte, olha, eu passei aqui ontem, vi que você ficou o dia inteiro aqui, ganhou 3 moedas, eu vou te ajudar. Te dar esse cartaz, segura esse cartaz aqui. E vai embora. E deixa o cego com o cartaz. E vai embora. Quando ele sai do serviço, a caixa está lotada de moedas. E o cego fala, o que você escreveu no cartaz? Eu escrevi, é primavera em Paris e eu não posso ver. É muito diferente, porque o que fez ele? Ele criou uma empatia. Ele foi direto na alma do consumidor e criou uma empatia. Não é? Ele sabe o que o consumidor quer. Ele, pelo menos, gera no consumidor uma maneira de entender o processo. Ou seja, o marqueteiro é aquele que compreende até a alma do consumidor. Não é? Vejam só, um exemplo que eu tenho aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Você já deve ter visto aqui em São Paulo, nos postes, que tem esse vidente do amor. Já viram esse vidente do amor? É sensacional. Vejam só. Olha essa vidente do amor aqui, se ela não entende de marketing. Olha o cartaz, vidente do amor. Eu arrumo um namorado mesmo que ele não queira. É sensacional.
Eu tirei foto até o cartaz. Eu tirei a foto. Alguém quer o número dito? 4152 4454, se quiserem anotar. Aí eu fiquei intrigado com esse cartaz. Fiquei intrigado com o cartaz e eu fui pesquisar. Aí eu descobri que na Veja, São Paulo, tem uma página só de vidente. Olha que sensacional. Só vidente. Ou seja, são pessoas que compreendem a alma do consumidor. O que esse consumidor dessa prestadora de serviço vidente quer? Olha essa aqui que maravilhoso. Essa aqui eu acho mais sensacional. Olha aqui. Amor perdido. Estou lendo aqui, entre aspas. Amor perdido. Trago de volta quem você ama melhor do que ele era antes. É sensacional. Vamos ligar lá. Isso é sensacional. Olha. Esse aqui é 44. Onde que é 44? 44 onde que é? É fora de São Paulo isso. É ABC 4432240099. Está lá na Vejinha, ó. Não estou mentindo, não. Está aqui, ó. Mostrar para as câmeras. Está aqui. Ou seja, são marqueteiros de primeira linha. Porque entendem qual é o anseio do cidadão. O que o cidadão quer? Eu uma vez... Eu aqui tenho vários exemplos de bom marketing e às vezes de mau marketing. Eu tenho um de mau marketing que eu não posso mostrar porque é um palavrão, mas eu tenho bom marketing, eu tenho aqui. Eu fui, como eu disse a vocês, o Citibank comprou o Banco de Boston. Perdão. O Itaú comprou o Banco de Boston. É que eu trabalhei no Citibank muitos anos, fui diretor jurídico do Citibank. E depois, quando eu saí do Citibank, meus amigos com quem eu conhecia foram para o Banco de Boston e eu abri uma conta no Banco de Boston. Então eu tive uma conta no Banco de Boston. E um dia, recebo do Banco de Boston uma carta de um marqueteiro qualquer lá. Olha que interessante. Esse marqueteiro me manda uma carta que diz: prezado cliente, vou ler para vocês, tem aqui, ó, tá aqui, entre aspas. Tem uma novidade que vai aumentar ainda mais a sua tranquilidade. Eu fiquei feliz, porque assim, é alguém que está lá no banco se preocupando com a minha tranquilidade. O consumidor fica feliz, não é? O serviço de proteção do seu cartão de crédito Banco de Boston foi ampliado. E a partir do vencimento da sua próxima fatura, você contará com um novo seguro cartão múltiplo Banco Boston. Ah, legal. É gente que está lá trabalhando, se preocupando com a minha estabilidade e segurança. Ótimo. Aí diz mais. Agora, olha só. Além da proteção contra a perda e roubo do seu cartão de crédito, você terá a mesma proteção para saques feitos sob equação em sua conta corrente. Eu falei, opa, quer dizer que então eu já estou lá no Banco de Boston de umas casinhas ali na Líbero Badaró. Então eu falei, já estão imaginando que eu vou lá fazer um saque e já vem alguém pôr um revólver na minha cabeça. Bacana. Eu estou tranquilo, isso é um banco que me dá tranquilidade. Porque o Banco de Boston, que tem uma única agência ali, já está imaginando que alguém vai enfiar um revólver na minha cabeça. Tudo bem? E mais, olha, não é só. E mais, está escrito. E mais, 2 pontos. Com o seguro cartão múltiplo Banco Boston, você contará com um conjunto de coberturas e serviços como renda por hospitalização. Levei o tiro, quer dizer, não só apontou a arma, como me deu um tiro. E cobertura por invalidez permanente, ainda fiquei paraplégico. Está escrito aqui. Olha só, olha só. Não é só isso, olha que sensacional. Além de serviço de táxi, quer dizer, eu saí pela rua... Levei um tiro sangrando e estou pedindo um táxi lá na rua. E não é só isso. Olha como o sujeito imaginou a coisa. Despachante. Preste atenção agora, está escrito aqui. Se eu não tivesse a prova, vocês não acreditariam. Transferência interhospitalar. Me mandaram para o hospital errado. Quer dizer, levei o tiro, vou ficar paraplégico, pega um táxi e me leva para o hospital errado. Como é que o sujeito imagina um negócio desse? Isso é um marketing sensacional. Não é? Não entende nada de consumidor, pelo amor de Deus, eu quero sair fora desse banco. E ainda me cobra por isso, olha, somente um a mais do que você já paga. Eu nem sabia que pagava, ainda vão me cobrar um a mais. Nossa, isso não é um bom marketing. Não me parece ser um bom marketing. Esse é um modo de atrair o consumidor, pelo amor de Deus, estou fora. Aliás, não tenho mais conta no Banco de Boston, até porque virou Itaú. Então, não é mais Banco de Boston. Então, vejam só, quando nós falamos em conhecer o consumidor, significa que o marqueteiro, e as empresas fazem isso, eu estou aqui brincando porque estou usando os 2 exemplos, as coisas boas e as coisas ruins. Os marqueteiros, eles entendem disso, eles fazem pesquisa. Eles têm que ouvir o consumidor. Se não ouvir o consumidor, não dá certo. Uma vez disse que um avião estava para sair de São Paulo para Recife, que seja, e aí a aeromoça entra com um copiloto cego no avião.
Aí todo mundo fica assustado, a aeromoça fala, não se preocupe que esse copiloto é cego, mas é o melhor copiloto da companhia. Tá bom, levou o copiloto para a cabine. Passa 2 minutos, entra a aeromoça com o copiloto cego. Aí fica todo mundo, como assim? Não se preocupe, essa é a melhor dupla de pilotos da companhia. Eu vou lá os dois. Aí os dois vão para a cabine, os consumidores, os passageiros, meu Deus, aí vão, começa a taxiar, aí o piloto e o copiloto e começa aí, nada de subir, nada de subir, nada de subir. Quando está no final da pista, começa todo mundo a gritar, tchum, sobe. O copiloto vira para o piloto e fala assim, olha, o dia que eles não gritarem, nós estamos fritos. Precisa ouvir o consumidor. Não é verdade? Porque se não ouvir o consumidor, não vai dar certo. E mais, é preciso trabalhar numa política de resultados. É preciso alterar o quadro que pense a produção antes do resultado. É preciso saber se aquilo vai dar certo. Se aquilo que eu vou entregar para o consumidor dá certo. Política de resultado é uma coisa que veio para ficar, foi implantada até no céu. Dizem que é o seguinte, que tinha lá um... São Pedro está esperando a fila de mortos no céu. Está lá o São Pedro. Põe o seu nome, o sujeito fala assim, Flávio. Ele diz, o senhor é o padre? Não, eu sou o taxista. Ah, pois não, então, bem-vindo ao céu. Está aqui sua túnica de ouro, pode entrar. Atrás dele vem um outro e o São Pedro fala, e você? Eu sou Flávio, o padre. Ah, o senhor é o padre? Muito bem, bem-vindo ao céu, está aqui sua túnica de prata. Aí eu olhei, desculpa. Eu estou chegando no céu, mas eu quero protestar. Vocês deram a túnica de ouro para o taxista e deram a túnica de prata para mim? Esse taxista era péssimo. Ele batia o carro a cada 2, 3 dias. Ele subia em calçada, já bateu num poste. Foi multado várias vezes, nunca adiantou, é o pior taxista que existe. Eu passei 40 anos pregando na igreja. São Pedro falou, é o seguinte, nós adotamos agora um modelo capitalista de resultados. Não é? Vejam só. Nos últimos 20 anos, enquanto você pregava na igreja, todo mundo dormia. No taxista, quando ele entrava no carro, todo mundo rezava. Então, é preciso compreender o funcionamento da relação com o consumidor. Eu sei que são piadas, mas elas envolvem exatamente aquilo que eu estou falando em termos de marketing. Não é? O marqueteiro, quando ele vai vender o produto ou serviço, nesse modelo que envolve o controle do mundo inteiro, ele faz isso. Vamos traduzir essas, entre aspas, piadas que... Aliás, as piadas dizem muito, não é? Piada é uma coisa que diz muita coisa. Agora eu vou fazer uma piada fora do consumidor, já que eu lembrei. Enfim. Diz que o rabino ia todo dia rezar no Muro das Lamentações. Todo dia. Era um rabino conhecido. 45 anos rezando no Muro das Lamentações. Israel. Um dia, quando ele fez 45 anos de reza, a imprensa foi lá entrevistá-lo. Oh, rabino, fala uma coisa para nós. O que o senhor pede aqui todo dia no Muro das Lamentações? Ah, eu peço que haja paz nessa região do planeta. Faz 45 anos que eu venho aqui e peço para que haja paz nessa região. E o que o senhor tem sentido? Ah, eu tenho sentido que parece que eu estou conversando com as paredes. No fundo, quando a gente entende uma piada e ri dela, quem sabe esteja compreendendo algo profundo, não é isso? Nessas relações que envolvem empresa e consumidor, o que o marqueteiro estudioso do assunto faz é entender esse processo que vai gerar a sedução, o resultado, vai compreender o consumidor, vai tentar entender o que o consumidor deseja e o que ele precisa. Não é só o que ele deseja, é também o que ele precisa. Porque uma coisa é você colocar um produto no mercado sem se interessar se o consumidor precisa dele ou não. Outra é, antes, falar com o consumidor e perguntar se ele precisa. O que o marketing no final do século XX e XXI fez a mais foi criar necessidades, foi fazer com que o consumidor passasse a adquirir produtos dos quais ele não precisava. Você sabe que Sócrates, não o do Corinthians, o filósofo grego, Sócrates foi à feira em Atenas 4 séculos antes de Cristo. Ele olhou o que estava sendo oferecido das coisas lá e olhou e falou, nossa, quantas coisas das quais eu não preciso. 4 séculos antes de Cristo. Imagine o que faria Sócrates hoje num shopping center. Não é? Será que nós precisamos de tudo aquilo mesmo?
Será que nós realmente precisamos de tudo aquilo que é oferecido? Você sabe, uma das minhas grandes especialidades é direito do consumidor. O mercado ele é tão envolvente, os marqueteiros são tão inteligentes, nos envolvem de tal maneira que todos nós somos levados a consumir sem perceber. Um dia, muitos anos atrás, eu fui dar uma palestra em algum lugar, vinha voltando no avião, peguei uma revista e tinha uma historinha. Eu li. E a historinha dizia o seguinte: fulano de tal entrou no quarto da esposa e abriu a cômoda. Mexeu na lingerie da mulher e encontrou uma caixinha. Caixinha fechada de presente. Ele falou, nossa, essa caixinha eu dei para ela 5 anos atrás, no aniversário dela. Ele abre e vê uma pulseira de ouro que ele tinha cobrado em Nova York para dar para a mulher. Nossa, faz 5 anos, bem que eu reparei que ela nunca usou essa pulseira. Ela gostou tanto da pulseira que ela deixou guardado dentro da caixinha que eu dei. Aí ele pega a pulseira e fala, hoje ela vai usar. Vai lá no velório e coloca no braço dela no caixão. Essa era a historinha. E aí depois ele dizia, você tem faqueiro na sua casa? Você tem louça na sua casa dentro do armário? Você tem louça que você nunca usou? Você tem faqueiro que você nunca usou? Aquilo caiu na minha cabeça como uma bomba. Por quê? Fazia uns 2, 3 anos que eu havia comprado um faqueiro. Estava dentro de uma caixa. Fechada. Para que serve um faqueiro dentro de uma caixa fechada na sua casa? Além de tomar espaço? Eu lembro até hoje, eu cheguei em casa, chamei o zelador, falei, sobe, o zelador subiu, eu falei, olha, eu tenho aqui uns talheres, você quer levar? São bons, são ótimos, que eu uso, mas eu vou trocar. Peguei o faqueiro, coloquei no lugar, dei para ele os talheres, dei para ele a caixa do faqueiro, passei a usar o faqueiro. Porque realmente, que adianta a gente ter alguma coisa que a gente não usa? Eu vou contar para vocês. Depois disso, eu fiquei pensando nisso muito. Passei a pensar nisso muito, passei a colocar em prática. Eu, por exemplo, não tenho caneta Montblanc. Não tenho. Eu uso essa caneta aqui, que é a melhor que existe. É desse modelinho. Qual que é o nome dessa? É desse modelo aqui. É melhor que a Bic, enfim. A Bic está indo atrás, tentando fazer melhor, porque ela é prática, é barata, prática. Eu escrevo tudo à mão, eu faço tudo à mão, é ótimo. Você vê que é tudo à mão, ó. Tudo à mão. Bom. Mas eu fiz bancas de mestrado e doutorado, eu fiz quase 500 bancas de mestrado e doutorado durante a minha carreira de professor. E não agora, mas no começo, há 20 anos atrás, quando a gente fazia uma... Hoje em dia tem muito mestrado, muito doutorado, muita gente fazendo mestrado dissertação de mestrado toda hora, então hoje em dia não se presenteia muito o pessoal das bancas. Mas quando no começo, as bancas sempre recebiam presentes, depois da arguição, evidentemente, né? Dar um presente antes não pega bem. Eu ganhei muitas canetas Montblanc, porque o que um advogado, um juiz, um professor ganha? Caneta e gravata, né? Caneta e gravata. Eu ganhei muita caneta e muita gravata. Aniversário é a pior coisa que tem, mas ganha gravata, gravata, gravata e gravata. Ou caneta. Quem sabe um vinho, tudo bem. Muito bem. Eu ganhei muitas canetas. Então o que eu fazia? Eu guardava as canetas nas caixinhas, e quando chegava uma oportunidade, eu dava a caneta de presente para alguém. Aliás, a você eu dei uma. Sim. Dessas que eu ganhei. Gravatas também. Também. Aí olha o que me aconteceu uma vez. Eu fiz aniversário e o professor Sérgio Shimura, que aliás é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, 23ª Câmara, o professor Sérgio Shimura me deu uma gravata. Eu ganhei algumas gravatas. Então, eu só tenho hoje 2 gravatas. Hoje eu nem usei. Uma que eu uso sempre e uma que eu uso de vez em quando. Só. Eu ponho as gravatas na caixinha e deixo lá. Passou um tempo, o Shimura me liga e diz, é meu aniversário, a Naime, que é a mulher dele, vai fazer um jantar, sushi e tal. Já, tá bom, tô indo aí, vamos lá. Aí eu abri o armário, essa gravata é a cara do Shimura, peguei a gravata. Levei para dar pro Shimura a gravata. Graças a Deus, Deus é grande. Quando eu parei o carro na porta da casa dele, me veio uma imagem assim, dele me entregando aquela gravata. Meu Deus, eu vou dar de presente para ele a gravata que ele me deu de presente, não dá. Isso é verdade. Aí eu deixei a gravata no carro, Shimura-san, eu esqueci o seu presente em casa, depois eu te dou. Aí depois peguei uma outra gravata para ele de presente. Porque pensem bem, cá entre nós mulheres, por que vocês precisam de tantos sapatos?
de tantas bolsas? Os homens, para que precisam de tantas gravatas? Eu não estou dizendo que nós, consumidores, conscientes desse processo de cooptação, sedução que o mercado tem, não nos devamos estar como anda mais ou menos todo mundo. Não é para ser démodé, fora do padrão. Não é isso. Mas é talvez tomar consciência do nosso papel de consumidor consciente. Eu comecei a trabalhar no Citibank em 1982. Em 1982, era mais ou menos padrão todo mundo usar um cabelo batidinho aqui assim em cima da orelha e tal. E se usava umas camisas que, vamos dar honras ao Delfim Neto, o único que usa até hoje camisa com colarinho até aqui é o Delfim Neto. Você pode olhar que o Delfim Neto continua usando a camisa que o colarinho vinha até aqui. Nessa época, 1982, os colarinhos vinham até aqui. E usava-se camisa rosa, uma coisa estranha, mas se usava. Verde, umas cores esquisitas. Se usava. E se usava suspensório. Calça com suspensório. Então, imagine... E também houve um período que se usava umas gravatinhas curtinhas aqui. Então, eu fiquei mostrando para vocês. Imagine se eu chego aqui hoje, de camisa rosa, com colarinho até aqui, suspensório, uma gravata curtinha e um cabelo por aqui. Vocês acham que eu sou tiririca. Que eu tinha vindo aqui para competir com o tiririca. Não é? Não é para ser assim, mas também não é para ser do outro lado. Não é para tudo que acontece sai comprando, vai comprando, vai comprando, vai comprando e nunca usa. Porque acho que ninguém é contra comprar e usar, mas comprar para guardar e nunca usar. Não é? Você sabe que isso gerou uma doença classificada pela Organização Mundial de Saúde como oneomania. A oneomania, que é o extremo do que eu estou falando, é uma doença que atinge os consumidores que compram pelo simples prazer de comprar. O que traz vários problemas, porque se for um consumidor que tem dinheiro, tudo bem. Ele compra. E quando eu falo compra pelo prazer de comprar, é compra e não tira nem da caixa. Larga na caixa lá em casa, vai amontoando. Para quem tem dinheiro não tem problema, mas para quem não tem, é grave, porque a pessoa se endivida para comprar aquilo que não precisa. Isso precisa mudar. É preciso que... Desperdício. Não, desperdício de dinheiro, até porque as pessoas vão acumulando um monte de bens para preencher um vazio que o marketing descobriu que existe. Veja, do mesmo jeito que aquela mulher vidente do amor, não é? Essas videntes descobrem que existe digamos assim, um vazio, o marqueteiro também descobre. E o mercado é repleto dessas armadilhas, porque aqueles que produzem produtos e serviços, eles vão descobrindo aqui e ali espaço para oferecer para o consumidor coisas para preencher esse vazio. Em 1900, isso não é novo. Por exemplo, nos anos 50, um médico nos Estados Unidos descobriu as propriedades anticancerígenas do óleo de barbatana para tubarão. Patenteou a sua descoberta. Passou a produzir, vendeu o que tinha, a casa, o carro, montou uma indústria para produzir óleo de barbatana de tubarão para prevenir o câncer e passou a vender, ficou rico, vendendo óleo de barbatana de tubarão. No final do século XX, uns pesquisadores da Universidade de Palo Alto, na Califórnia, descobriram que o óleo de barbatana para tubarão não previne o câncer nem na barbatana do tubarão. Até o tubarão tem câncer na barbatana com óleo e tudo. Ou seja, não era verdade. E por que as pessoas compraram? Porque, cá entre nós, é só uma cápsulazinha, né? Vamos tomar. Já que previne, eu tomo. É capaz até de ter gerado culpa em alguém que ficou com câncer. Porque teve câncer, apesar de tomar óleo de barbatana de tubarão, vai se culpar porque deve ter esquecido um dia de ter tomado o tal do óleo de barbatana de tubarão. Quantas coisas a gente não compra, toma, ingere, veste e usa à toa? Ou porque a gente acreditou, ou porque é um modismo, se impõe como um modismo. Não é? Eu não quero ser chato nem apostar contra os vendedores de sorvete mexicano, mas vai durar pouco esses sorvetes mexicanos. De repente tem um monte de loja vendendo sorvete mexicano, que aliás eu não gosto. Minha filha disse que é bom, eu não gosto. Experimentei e não gostei. Duvido que dure muito, mas é moda. Aí o gente já monta e sai vendendo com sorvete mexicano. Vai ficar um pouquinho? Não sei. Tomara que dê certo para os comerciantes. Não sou contra os comerciantes, nem contra o sorvete mexicano. Não é? Mas a gente percebe como a moda vem e se impõe e de repente desaparece. Isso é feito por um processo de cooptação, eu diria, da nossa consciência, dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos interesses. Então, o que
o que nós estaríamos precisando no início do século XXI? De um lado, que o consumidor tomasse consciência da sua possibilidade de alterar o modo de consumo, que o consumidor tivesse de fato a consciência de que ele pode alterar e entrar no mercado consumindo de forma mais racional, mais sustentável, e de outro lado, torcer, eu acho que já existe, torcer para que essas empresas que realmente se preocupem com o consumidor e o meio ambiente consigam implementar esse processo. O mundo já foi assim. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, o mercado capitalista, por exemplo, nos Estados Unidos, eu vou usar o exemplo americano, que é o que eu conheço, ele tinha uma ordem de oferta. A oferta dos produtos e serviços era de oferecer produto e serviço para a felicidade do consumidor, e isso trazia resultados. Isso se inverteu. Se busca resultado oferecendo produtos e serviços, e se o consumidor foi feliz ou não, não importa. Tirando aqueles produtos que oferecem felicidade. Não é? Então, o que talvez se precise modificar é um modo de comunicação. Claro que passa pela consciência do consumidor e também pela estrutura empresarial que pensa um novo modelo de consumo. Vejam, isso é tão sério que, se nós olharmos só para os exemplos brasileiros, nós vamos ver que o marketing e a oferta que vai ser levada pelo marketing de produtos e serviços faz com que o consumidor ele sofra lesões graves. Eu tenho aqui só para vocês terem, talvez nem lembrem mais, mas vocês lembram da história do edifício Palace, do deputado Sérgio Naia? Prédio que caiu? Então, olha só. A propaganda quando ele lançou o prédio, como é que era? O conceito de viver melhor na Barra. As pessoas compraram um sonho, que era morar num prédio na Barra da Tijuca, com um mar maravilhoso à frente, isso oferecido com um market, 2 e 3 quartos numa rua com segurança particular. O prédio caiu. O prédio caiu, porque a construção não era de qualidade. O consumidor compra segurança particular, o mar na sua frente e o prédio não tem qualidade. Essa área de construção civil no Brasil, infelizmente, é uma catástrofe, porque não sei se é só no Brasil, não posso afirmar, mas no Brasil vende-se prédios hoje que são prédios pelados. Só tem parede, não tem aquecedor, não tem chão, não tem instalação elétrica, não tem altura, não tem nada. Isso é inimaginável você chegar, por exemplo, na Europa, chegar em Portugal e imaginar que você vai comprar uma casa que não tenha armários, fogão, geladeira instalado. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Você vai comprar uma casa nos Estados Unidos que tenha geladeira, que não tenha fogão, não tenha tudo instalado. Não se vende parede. Aqui no Brasil passou a se vender parede. Tirando casas e prédios de alto luxo, hoje se vende paredes. Não é? Vende-se, por exemplo, garagens para veículos, e os veículos não cabem na garagem. Em São Paulo há vários prédios em que, para entrar um veículo, tem que sair outro. O prédio tem que contratar um manobrista 24 horas para poder encaixar os automóveis. Não é? Como é que se deixou? Como é que pode, por exemplo, como é que pode o órgão que autoriza a construção deixar que se construa assim? Isso é uma catástrofe. Não é? Não, eles entregam paredes, mas como é que pode a autoridade pública deixar que isso aconteça? Então, como é que isso pode acontecer? Com todas as catástrofes que acontecem, como é que isso pode ter ficado assim? Nos países do primeiro mundo não é assim. Por que aqui tem que ser? Por que o consumidor daqui tem que sofrer o que de lá não sofre? Não é? Então, é preciso... Como é que se faz isso? Só, nesse caso, no exemplo que eu estou dando, só o consumidor reagindo ativamente contra esse estado de coisas. Só que, infelizmente, o consumidor é levado pelo marketing. Por exemplo, só no Brasil existem feira do imóvel, que a Caixa Econômica Federal promove todo ano. Eu já escrevi sobre isso, criticando severamente. E você leva lá, num fim de semana, num salão lá, não sei, aqui em São Paulo, no AMB, no Brasil inteiro, leva lá agentes, vendedores, construtores, agente público para fazer o financiamento, para o sujeito comprar um imóvel. Pelo amor de Deus, o imóvel é a compra mais importante da vida do consumidor.
Para comprar um imóvel, ele tem que ir lá antes, ele tem que ir de dia, ele tem que ir de noite, ele tem que ver como é a vizinhança, ele tem que ver a estrutura do prédio, ele tem que ver se tem garagem para automóvel, se carro é automóvel mesmo, ele tem que conhecer. Não vai no fim de semana comprar um... Né, o marido fala para a mulher, querida, eu vou correr. Dá uma corridinha e já volto. Na volta ele fala, pô, sabe que eu passei, estava correndo, passei em frente ali, tinha uma filha, eu comprei comprei um apartamento. Não é bacana? É assim que fazem. Literalmente, eu não estou brincando. Não, virtual é virtual porque ele não vê, exatamente. Ele não avaliou nada. Quer dizer, não avaliou absolutamente nada. Aliás, ao contrário, já que nós estamos no setor de advogados, ninguém deveria comprar um imóvel sem auxílio do advogado. A OAB devia fazer uma campanha, inclusive, nisso, hein, Alberto? Uma boa ideia. Não compre um imóvel sem a presença de um advogado antes. Nunca. É uma economia porca que se faz. Para comprar um imóvel, é preciso ter uma consulta técnica. As pessoas não podem simplesmente ir lá comprando um imóvel. Não é assim. Não importa que seja numa feira, que seja com a Caixa Econômica, que seja com o financiamento, tanto faz. É preciso que essa compra seja feita de forma técnica. Agora, por que isso acontece? Acontece porque nós estamos, então, vivendo um panorama que é o panorama da comunicação e do marketing. A comunicação que faz com que nós pensemos que aquele produto e aquele serviço, de fato, cumpre os requisitos que nós precisamos, desejamos, sonhamos e assim por diante. Bem, eu estou aqui já falando há 1 hora, que é o que me deram. Não, eu tenho algumas outras coisas para pegar aqui para falar. Quero mostrar para vocês o seguinte, que na verdade, já que nós estamos num público jurídico, minha fala não tem sido tão jurídica, é importante vocês lembrarem que esse intercâmbio que existe entre consumidor e empresa, entre empresário e consumidor, ele melhora na medida em que o consumidor possa pressionar o intercâmbio. O consumidor tem feito isso. Não é? As redes sociais, por exemplo, são, de um lado, digamos assim, uma alternativa para o consumidor lutar contra esse estado de coisas. Mas não basta lutar depois de fazer compras inconscientes. Do ponto de vista do consumidor, o que se espera é que o consumidor tome consciência antes da decisão de comprar. Aquelas dicas que se diz, né? Nunca vá ao supermercado com fome. Não é? Nunca leve seu filho ao supermercado. Porque assim, ir com fome ao supermercado, você vai comprar coisas que você não precisava. E se levar seu filho, fatalmente vai ter uma discussão. Pode ser até um treino bom para dizer não para o filho. Mas se for para ceder, é melhor não levar o filho. Não é? O consumidor tem que, digamos assim, nunca comprar com fome. Isto é, o consumidor tem sempre que refletir antes de fazer a compra. E ele tem que, então, se comunicar, por exemplo, pelas redes sociais, levando essa sua consciência para fora, para que isso se altere. Do lado do empresário, eu acho que isso já está acontecendo um pouco, o empresário tem que perceber que, se o consumidor está mudando de atitude, é preciso que ele mude de atitude também. É preciso, então, que ele passe a compreender o consumidor como ele realmente é, não como ele imagina que ele seja, nem como um padrão que ele desenhou. Não vamos eliminar, evidentemente, que mesmo que isso avance, vamos pegar um exemplo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o consumidor é muito respeitado. Não é? Ele é muito ouvido, mas porque ele fala muito, ele reclama muito, ele age muito. Há muitas coisas que lá não existem que entregue para os outros países. Colocados nos outros mercados, porque lá nos Estados Unidos o consumidor reclama. E por que o consumidor é mais respeitado lá? Não é porque se trata de uma benesse, é porque é uma conquista. Ele reclama mais, ele age mais, ele se associa. Eu vi que há uns 3 anos atrás um desses mercados, aliás, coincidentemente americanos, foi fechado aqui, porque o gerente adulterava os prazos de validade de produtos de carnes, linguiças, um horror, que é crime. Ele foi preso, o supermercado foi fechado 2, 3 dias. Provavelmente, se isso acontecesse nos Estados Unidos, o supermercado fechava. Ninguém mais comprava lá. Porque é uma atitude gravíssima. Era preciso que o empresário viesse a público explicar, não, vamos punir o meu empregado, mandar embora, isso não vai acontecer. É uma atitude gravíssima, não é uma mera situação passageira. Então, ainda do lado do consumidor, falta essa sua capacidade de associação. E do lado do empresário, começa por causa de, digamos, concorrência e uma consciência nova que aparece, uma parte desse capitalismo, alternativas de
Quem sabe voltar ao período romântico de oferecer produtos e serviços para buscar o bem-estar do consumidor e disso adquirir uma vantagem. Não o contrário. Pensar na vantagem sempre, que é a receita e o lucro, e depois, se o consumidor se der bem, tudo bem. Tem que ser o contrário. É preciso aprender, por exemplo, o empresário tem que aprender a perder o consumidor. Ele tem que aceitar o divórcio. Eu já aceitei, por exemplo. Né? Tem que aceitar o divórcio. Porque o divórcio pode trazer, por exemplo, a amizade. A relação entre uma empresa e um consumidor que não quer mais participar da empresa, não quer mais ter conta com você. Não é? Ao invés de, na hora de fechar a conta, ficar fraudando o consumidor, enganando o consumidor, adiando o fechamento da conta, ele tem que ir no advogado para fechar uma conta que ele tem no banco, trata ele bem. Ah, vamos fechar, pois não. Qual foi o problema? Faz uma pergunta. O que aconteceu? E quem sabe ele volte. É preciso aprender a fazer isso. Isso é Algumas empresas estão aprendendo. Esse é um aprendizado novo. Não é? Até que então o consumidor consiga compreender que aquilo que está sendo oferecido tem uma conotação não só simbólica, mas real para si. Diz que duas crianças estavam conversando, e dois irmãos, um de 8, um de 9. A menina de 9 falou, o menino de 8 falou, o que você vai pedir de Natal? A menina falou, vou pedir uma boneca Barbie. E você? Eu vou pedir um negócio que chama OB. OB? O que é? Eu não sei o que é OB, mas eu vi na televisão, com ele a gente pode nadar, andar, correr, andar de prancha, e pior, sem que ninguém perceba. Às vezes nós compramos coisas como esse menino, compra, mas não sabe para que é, comprei agora, não sei para que serve. Não é? Uma coisa que eu gosto muito de dizer, eu tenho dois filhos, um adulto e uma adolescente, quase adolescente. O mercado oferece muitas bugigangas caras que geram o isolamento e a insatisfação. Há uns 2 anos atrás, eu adoro brincar de pega-vareta com a minha filha. E sumiu meu pega-vareta. Não sei para onde foi parar. A dificuldade que eu tive para... Vocês sabem o que é pega-varetas? De repente não sabe, né? A dificuldade que eu tive para comprar um pega-varetas, em nenhuma loja tem. Aí eu comprei pela internet. Pega-vareta. Paguei 10, 12, 15 reais. Por que é um pega-varetas? Um monte de madeirinha pintada que a gente brinca com alta diversão. A família pode brincar com muita diversão. Brinca com equilíbrio. Não mexeu, fica brincando. É bárbaro de brincar. Por que não está no mercado? Porque é muito barato e dura para sempre. Por que o mercado vai produzir um negócio que é baratíssimo e dura para sempre? Você compra o pega-varetas e não precisa comprar mais nada. Não é? Uma outra coisa que é muito barato e dura para sempre. Baralho. Quer coisa melhor do que jogar baralho com seus filhos? A família se reúne e joga baralho. Não é legal? É ótimo. Não, mas isso vai sendo de lado. Eu tenho um amigo dono do restaurante, conheci há 3 dias atrás, fui lá ao restaurante e eu tinha pedido uma comida, e enquanto eu esperava, eu vi um casal comendo sushi e sashimi desse modo. Cada um com um smartphone. Presta atenção. O sujeito era ter todo tatuado, a menina, tudo moderno e tal. Comendo sushi e sashimi assim. Os dois. Eu esperei uns 20 minutos. Durante 20 minutos. Aí eu comentei com o maître. Falei, você viu aqueles dois? Ele falou, não é só isso. É o tempo todo. Vem a família toda aqui. Vem o pai e a mãe, as 2 crianças, cada um no smartphone. Eles nem sabem o que estão comendo. O sujeito nem sente o sushi. Que é a melhor coisa que você sentir? Você comer um sushi, sashimi, você tem que ter uma solenidade. Você vai pôr molho, vai pôr... Não. Nem conversam entre si, nem comem sushi. Fica em casa. Então, o que acontece? Não come tecnologia, é comido pela tecnologia. Então, a questão é que os consumidores estão ficando que nem esse menino que quer comprar o OB. Não sabe para que serve, mas deve ser legal. Não é? É preciso mudar. É preciso mudar. Em parte está mudando, mas é muito pouco. Não é? É muito pouco. É preciso que nós consigamos, de fato, tomar consciência do nosso papel, e acho que aí a gente conseguiria mudar. É isso. Muito obrigado.